Olá, pessoal. Então, mais uma quarta-feira que estamos tendo aqui o privilégio de fazer parte do Forma MIB, esse movimento, esse projeto tão interessante, tão importante para a formação do médico intensivista ao longo de todo o Brasil. Meu nome é Paulo Gotardo, sou também médico intensivista e hoje a gente vai ter a grande honra, o prazer de acompanhar a apresentação e aprender muito com a doutora Lívia, na Maria Garcia Meuro, que é médica intensivista, pelo HC da USP, instrutora da ELSO, especialista em cardiografia point of care pelo American College of Chest Physicians e coordenadora das UTIs do Hospital Samaritano Paulista e da Unifesp, sendo uma grande referência aí dentro da terapia intensiva nacional e com alguém que a gente vai ter muito a aprender hoje sendo mais destinado, entre tantos outros tópicos que a gente sempre acaba aproveitando a Lívia aqui, mas na questão da insuficiência cardíaca crônica descompensada dentro do ambiente de terapia intensiva. Durante a apresentação, todo mundo que tiver dúvidas ou colocações, o QA vai estar sempre aberto para depois a gente discutir e a gente vai ter bastante tempo para discussão, né? Estamos ávidos aí por mais uma aula da nossa querida e gloriosa Lívia. Bem-vinda. Obrigada, Paulo. Bom rever você. E bom rever todos vocês aqui. É sempre uma honra poder participar aqui nos eventos da MIB. E eu fico muito feliz quando eles me chamam para falar sobre tópicos que eu gosto tanto, que já vi tantos pacientes, para trazer aqui alguns insights importantes de como que a gente maneja esses pacientes que são muito frequentes, mesmo em UTIs gerais, né? A gente vê muito paciente com insuficiência cardíaca crônica que descompensa no cenário de terapia intensiva e que a gente precisa manejar mesmo nessas UTIs não especializadas, né? E aí eu queria compartilhar com vocês meus slides, só um minutinho que eu vou abrir aqui. Então, a minha proposta é falar um pouco para vocês sobre insuficiência cardíaca crônica agudizada na UTI. Eu vou falar um pouquinho sobre fisiologia e depois a gente vai falar sobre o manejo clínico da descompensação, principalmente baseado nos estudos científicos, nos trials que a gente tem disponíveis aí, né, os mais recentes, como que a gente construiu todo o conhecimento que a gente tem, alguns mais antigos também, né? E depois a gente pode discutir algumas filigranas, assim, do dia a dia, do manejo desses pacientes. Eu vejo muitos residentes com muitas dúvidas, principalmente sobre o manejo de drogas vasoativas, suspensão de medicação, quando que reintroduz, como que faz, e a gente está aberto aí a essa discussão também, que vai ter esse tempo aí disponível para fazer isso, tá bom? Então, eu vou começar dizendo que a definição, né, de insuficiência cardíaca é uma disfunção miocárdica com incapacidade do coração de ejetar volume sistólico apropriado para suprir as demandas metabólicas do organismo. Ou ele faz isso às custas de elevação importante das pressões de enchimento. E eu sempre coloco isso como algo muito importante na definição de insuficiência cardíaca, não só no manejo do choque, mas mesmo também nas descompensações clínicas dos pacientes IC que não necessariamente estão chocados, né? Porque para a gente entender que o coração ele é uma bomba, a função dele no nosso sistema cardiovascular é realmente bombear sangue gerando fluxo, né? Então, o que ele faz é pegar esse sangue oxigenado aí dos pulmões, principalmente o ventrículo esquerdo, né? Pegando sangue oxigenado dos pulmões e ele esvazia esse ventrículo, contraindo e ejetando através da válvula aórtica na aorta ascendente, né? E aí isso gera uma pressão na raiz da aorta. E esta pressão da raiz da aorta ela é a que vai criar um gradiente de perfusão pelo sistema cardiovascular. Então, é óbvio que a pressão arterial sistêmica ela é um critério muito importante para a gente entender o que está acontecendo com o nosso paciente, mas, como eu já disse outras vezes e volto a repetir, a pressão na raiz da aorta não necessariamente ela significa qual é o fluxo por essa circulação, né, por essa microcirculação. Então, é claro que a gente espera que quanto mais fluxo a gente jogue para
para a aorta, mais pressão a gente gera ali no sistema arterial como um todo. Mas isso não depende apenas do fluxo, depende também da nossa resistência vascular sistêmica, tá bom? E como bomba, ele faz isso de forma pulsátil, esvaziando o coração e, portanto, deixando as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo baixa, pressão capilar pulmonar baixa. Então, na prática, para eu definir que eu tenho uma falência de bomba, que esse coração é incapaz de prover oxigênio para os meus tecidos, além do fluxo baixo, ele tem que fazer isso com elevação da pressão capilar pulmonar, para dizer que o problema é a bomba pulsátil, tá? E isso define insuficiência cardíaca não só na IC com fração de ejeção reduzida, mas para IC com fração de ejeção preservada também. Então, muitas vezes a gente tem também cenários em pacientes, e isso é bastante comum também no nosso dia a dia, você vê situações em que o paciente ele não tem uma disfunção sistólica, mas por um déficit de relaxamento, ele é incapaz de prover um fluxo apropriado, de pressurizar a aorta e principalmente trabalhando sempre com elevação importante da pressão da átrio esquerdo. E aí, essa elevação importante da pressão do átrio esquerdo, ou da pressão diastólica do ventrículo esquerdo, principalmente, né? Isso vai gerando um estresse sobre a parede miocárdica e que isso vai gerando remodelamento. Então, eu costumo dizer que essa é a forma como o ventrículo ele lidar com esse aumento do estresse sobre a parede e com o débito cardíaco baixo, que de alguma forma, ainda bem que a gente remodela aumentando o tamanho das câmaras, porque a dilatação do ventrículo esquerdo, ela é uma resposta que o ventrículo faz frente a essa disfunção sistólica, de forma que ele consegue manter, de alguma forma, o débito cardíaco desse paciente, pelo menos suficiente para suprir as demandas do organismo. Às vezes as pessoas elas acham que existe disfunção cardíaca porque o ventrículo está dilatado, mas provavelmente o que acontece é o inverso, né? É porque existe disfunção cardíaca que o ventrículo dilata. E aí, conforme ele vai recuperando, por exemplo, num paciente pós-infarto, por exemplo, né, que pode recuperar a função desse coração ao longo do tempo e melhorar, ele vai diminuindo o tamanho da câmara e é o que a gente chama de remodelamento reverso. Então, na prática, essa dilatação importante da câmara esquerda, ela acontece no cenário da disfunção sistólica em especial, mas na diastólica também, quando ele vai perdendo força contrátil. E isso é uma forma de adaptação frente a essa redução da força contrátil e principalmente o aumento do estresse sobre a parede por causa do aumento da pressão diastólica final, tá? E isso acontece para que eu consiga, com um volume maior, mesmo que eu contraia menos, o tanto que eu mobilizo pouco, como eu tenho um volume diastólico final muito alto, isso faz com que eu consiga ejetar uma quantidade de sangue maior do que um coração que tem um ventrículo pequeno. E por isso que essa adaptação é tão importante à sobrevivência dos pacientes que se apresentam com disfunção sistólica do ventrículo. E a gente tem formas de classificação, esse aqui é as duas classificações mais conhecidas da insuficiência cardíaca, que a gente mais vê e mais utiliza, uma é a New York Heart Association e a outra é da American Heart Association. A classificação NYHA, ela é principalmente relacionada a estágios funcionais do paciente, então o quanto que ele tolera atividade física, o quanto que ele consegue, quanto que os sintomas de insuficiência cardíaca são limitantes à sua atividade do dia a dia, tá? E aí, obviamente, o classe funcional 4 é aquele paciente que é incapaz de fazer nenhuma atividade, não é só atividade física, mas é atividade habitual do dia a dia mesmo, sem ter dispneia, sem ter desconforto respiratório, inclusive ao repouso, tá? Enquanto a classificação da American Heart, ela fala sobre estágios da evolução da insuficiência cardíaca. Então, um paciente que é estágio A é o cara que tem risco só para IC, mas não necessariamente ele tem sintomas de insuficiência cardíaca. Conforme ele vai progredindo, ele chega ao estágio D, que é o paciente que já tem alterações estruturais do coração muito graves, como, por exemplo, a dilatação importante do ventrículo esquerdo, ou insuficiência mitral importante pela dilatação do anel valvar e outras coisas relacionadas que a gente vê. Então, no final, a gente tem pacientes, a classificação da American Heart, ela é progressiva, enquanto a classificação da NYHA, da New York Heart Association, ela é mais relacionada a sintomas. Eu posso ter pacientes, por exemplo, que é estágio D da AHA, mas que é classe funcional 2, por exemplo, tá?
Então, um paciente classe funcional 4, ele pode se tornar classe funcional 2 depois de alguma terapia específica. Então, é importante diferenciar essas duas classificações diferentes, mas é importante também entender que tem algumas outras coisas que, mesmo em pacientes classe funcional 4 e estádio D, a gente tem marcadores de gravidade importantíssimos que mostram a evolução natural dessa doença e o quão severo esse paciente vai ficando. Então, quais são esses marcadores de gravidade no nosso dia a dia para pacientes que internam na UTI? Esse estudo é o estudo ADERE, que é um estudo que, na verdade, é uma corte retrospectiva de mais de 60 mil pacientes que internaram com descompensação da insuficiência cardíaca crônica e que precisaram de alguma droga endovenosa. E a droga endovenosa não é só vasopressores, é inotrópico e mesmo vasodilatadores, tá bom? E aí eles viram, de todas as características, analisando esses pacientes, quais eram os principais marcadores de gravidade que eram preditores, na verdade, de mortalidade durante a internação desses pacientes na UTI. Bom, fica claro, né, que pacientes que evoluem com disfunção renal provavelmente são os pacientes que morrem mais, como toda doença dentro da terapia intensiva, pacientes que desenvolvem insuficiência renal aguda e que, principalmente aqueles que chegam a insuficiência renal aguda grave, estágio avançado que necessita de diálise, são pacientes mais graves que acabam falecendo mais naquela internação. Mas existem algumas coisas bastante interessantes sobre esse tema, principalmente quando a gente fala sobre síndrome cardiorrenal, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Além disso, pacientes que, obviamente, se apresentam hipotensos, então a hipotensão, principalmente a redução da pressão sistólica arterial sistêmica, né, ela está associada a pior desfecho de mortalidade, então aquele doente que chega com uma disfunção renal, aumento da creatinina, oligúria, e que tem uma sistólica abaixo de 90, sem dúvida nenhuma, isso mostra falência ventricular grave, são pacientes que têm maior risco de morte durante a internação. E também a frequência cardíaca é outro marcador de gravidade importante, independente do uso de beta-bloqueador, pacientes que se apresentam com frequência cardíaca mais elevada, provavelmente são pacientes mais graves que pioram desfechos. E aqui é bem interessante, porque diferente da sepse, a frequência cardíaca é um grande marcador de gravidade. A sepse, obviamente, a gente sabe que a frequência cardíaca é importante também, mas no doente com IC, ela é mais importante ainda, porque ela é um reflexo autonômico importante frente à redução do volume sistólico. Então, toda vez que um paciente se apresenta taquicárdico e ele tem uma causa cardíaca como causa da internação, seja crônica ou aguda, o aumento da frequência cardíaca é sempre um marcador de uma gravidade mais importante. Além disso, a gente tem outras coisas relacionadas à evolução desses pacientes, né? Então, a gente falou já da hipotensão, claramente, e não necessariamente o doente que está internado, tá? Às vezes até aqueles pacientes ambulatoriais ou pacientes que internam por outros motivos. Como que eu sei que esse paciente é um paciente já IC mais avançado, é um paciente mais grave, é um paciente que provavelmente precisa de um planejamento terapêutico com um olhar mais exclusivo, talvez até um acompanhamento cardiológico específico em insuficiência cardíaca avançada e transplante, né? Além dos sintomas e das alterações estruturais com redução da fração de ejeção e o tamanho do ventrículo esquerdo, pacientes que estão sempre recorrente com hipotensão durante a internação ou durante a visita médica são pacientes mais graves. Pacientes que começam a largar seu QRS, isso mostra alteração estrutural do coração, normalmente é mais comum a gente ver morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, né? E aí, o paciente que já tem BRE, em geral, sugere aquele ventrículo mais dilatado, com disfunção mais importante. Pacientes que se apresentam com hiponatremia. Hiponatremia é um enorme marcador de gravidade na IC, porque isso mostra a ativação importante do sistema renina-angiotensina-aldosterona com a retenção maior de água do que sódio. E a hiponatremia é um marcador de que isso está acontecendo, né? E, obviamente, olhando para a imagem, para a ecocardiografia, pacientes que têm débito cardíaco baixo se apresentam com índice cardíaco baixo, mesmo que não estão chocados. Então, existem cenários de doentes crônicos em que o índice cardíaco é lá 1,8, 1,7, e o paciente não tem sinais de hipoperfusão porque ele já está adaptado para aquele cenário. Mas, mesmo assim, esse doente com índice cardíaco baixo, ele tem maior mortalidade não só durante a internação, mas ao longo de 6 meses, um ano.
Também pacientes que claramente estão trabalhando sobre elevação importante da pressão de enchimento, seja com um edema pulmonar importante ou que tem um padrão de enchimento ventricular restritivo pelo eco, que é o que a gente veria como disfunção diastólica grau 3 ou 4. Esses doentes são doentes que mostram descompensação e mostram gravidade. Hipertensão pulmonar e disfunção ventricular direita, sem dúvida nenhuma, são marcadores de gravidade. Isso tanto na IC crônica quanto na IC aguda. Pacientes que vão evoluindo com hipertensão pulmonar, e em especial disfunção sistólica do ventrículo direito e elevação da PVC, é um grande marcador de gravidade, de progressão da doença e de mortalidade intra-hospitalar. E aí, identificando então quem são os pacientes que têm maior risco e que eu me preocupo mais, e vejam só, né? E depende exatamente, em nenhum momento eu falei exatamente sobre a fração de ejeção. É claro que pacientes com fração de ejeção abaixo de 30, que é o que representa a disfunção grave do ventrículo esquerdo, são pacientes que a gente se preocupa mais. Mas veja que o nível de descompensação que esse paciente tem, né, em relação a sintomas de insuficiência cardíaca, assim como todos esses outros marcadores prognósticos que eu mostrei para vocês, frequência cardíaca, pressão arterial, alargamento do QRS, hiponatremia, e essas alterações ecocardiográficas específicas, disfunção ventricular direita e aumento da PVC, tudo isso também marca muito uma progressão de doença importante. Tá? E aí, para esses casos, quando a gente vê esse tipo de situação, é sempre muito importante olhar com um olhar mais apurado sobre as alterações metabólicas e de função orgânica que esses pacientes têm, porque o doente C crônico agudizado, em geral, é aquele doente que, quando você olha, ele tem um fenótipo muito diferente do choque séptico. Então, às vezes, é um paciente que está acordado, é um paciente que está respondendo para você, não necessariamente é um doente que está mal perfundido do ponto de vista de tempo de enchimento capilar, mas quando você vai olhar os exames laboratoriais, você vê um aumento importante de bilirrubina, você vê piora da função renal, aí você vê uma hiponatremia severa, aí você vê edema de membros inferiores, ele pode nem estar tão desconfortável da parte ventilatória, mas o pulmão é cheio de linha B, ou um raio-x bastante congesto, alguém colher um BNP no pronto-socorro, um BNP elevadíssimo. Esse é o dente que a gente tem que olhar com mais cautela na hora do tratamento e não negligenciar todos esses achados importantíssimos, tá? E aí a gente vai manejar esses pacientes tratando a descompensação da insuficiência cardíaca, visando restaurar o fluxo, e isso normalmente a gente vai lançar mão de inotrópicos e vasodilatadores. A gente vai ter que entender o quanto que a gente vai olhar para a pressão da aorta como o principal marcador de meta, digamos assim, na recitação desses pacientes, e provavelmente a gente vai ter que assumir metas de pressões arteriais menores na hora de manejar esses pacientes, entendendo que toda vez que a gente se utilizar de vasopressor para aumentar a pressão da aorta, isso pode impactar em redução do débito cardíaco e do fluxo, e no final o que a gente precisa é priorizar o fluxo e não a pressão. E por último, a gente também tem que pensar em estratégias que possam reduzir a pressão capilar pulmonar, ou seja, esvaziar melhor esse coração, e isso a gente vai fazer não só através do vasodilatador, mas através também do uso do diurético e da ventilação mecânica, seja invasiva ou não invasiva. Todo mundo conhece essa, não vou dizer tríade, quadro de tratamentos, que é o inotrópico, o vasodilatador, o diurético e a ventilação mecânica. Agora, a gente deve usar todos eles em todos os pacientes com descompensação da insuficiência cardíaca? A resposta é não, sem dúvida nenhuma. A gente vai priorizar um em detrimento do outro em cenários específicos, que é o que a gente vai discutir agora. E sem dúvida nenhuma, a gente tem que priorizar sempre o uso de medicações que tragam menos malefício para os nossos pacientes. E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de estudo sobre o tema e como que a gente prioriza cada uma desses tratamentos específicos. Então, o que a gente usa de suporte hemodinâmico na insuficiência cardíaca descompensada? Bom, todo mundo sempre me pergunta, Lívia, em que momento eu entro com inotrópico? E mais do que isso, né? E quando que eu priorizo dar inotrópico? Quando que eu consigo dar vasodilatador para esse paciente? Se eu entro com vasodilatador antes do inotrópico, eu sempre tenho que entrar com inotrópico antes do vasodilatador? Essa é sempre uma excelente pergunta, porque olhando lá os slides anteriores, a gente viu
que o doente com IC descompensado, em geral, ele se apresenta já um pouco hipotenso, né? Em geral, a sistólica arterial está sempre meio baixa, e se isso necessariamente impacta em aumento do uso do inotrópico ou não, né? Bom, a minha resposta é sempre a mesma, assim, IC crônica descompensada é bem diferente de tratar IC aguda, né? Doente IC aguda é diferente, assim, quando é uma IC por infarto, ou às vezes até miocardite mesmo, por ter uma resposta inflamatória, resposta inflamatória muito exacerbada, nesses casos às vezes é um pouco difícil conseguir vasodilatar esses pacientes. Agora, IC crônica agudizada, em geral, é um paciente que está com a resistência vascular sistêmica super alta. E aí é um doente que o uso do vasodilatador EV, mesmo no doente que está com uma pressão arterial limítrofe, sempre acaba sendo possível, tá? E quanto mais a gente aumenta o vasodilatador, possivelmente vai melhorando o débito cardíaco desse doente, e isso melhora, inclusive, a pressão arterial dele, muitas vezes, né? Então, quem trata de doente, você sabe que você vai lá, aumenta o vasodilatador e a pressão às vezes até sobe, não desce. Então, eu diria que o uso do inotrópico ele tem que ficar reservado a cenários de pacientes com disfunção sistólica importante, que se apresentam em baixo débito com disfunção orgânica, e que eles têm elevação importante da pressão capilar pulmonar, porque se é um paciente que não tem edema pulmonar grave, isso não é uma EC perfil C, isso aqui é uma EC perfil L, né? E ainda assim, aquele paciente que, ainda assim, eu acho que isso é uma EC perfil C, mesmo com a pressão sistólica um pouco abaixo do limite normal, às vezes o vasodilatador é a droga de primeira escolha. E por que que isso, né? Bom, primeiro porque esse estudo é um dos vários estudos que a gente tem que compara o uso do vasodilatador versus do inotrópico, mostrando que os pacientes que usam inotrópico são pacientes mais que acabam evoluindo pior, que acabam indo mais a óbito. É claro que sempre fica aquela dúvida, porque todos esses estudos são estudos que não são randomizados, são estudos retrospectivos, e a gente sempre fica naquela dúvida de que pacientes mais graves acabam usando mais inotrópico e, portanto, eles morrem mais. Mas esse aqui é um estudo que tenta contornar a situação avaliando por propensity score. E mesmo com propensity score, a gente consegue ver que vasodilatador normalmente está associado a pior desfecho desculpa, vasodilatador está associado a melhor desfecho do que o uso do inotrópico. Então, a gente sempre tenta preferir o uso do vasodilatador versus o inotrópico, e a gente tem racional fisiológico importante para isso, porque o vasodilatador, além dele também ser capaz de restaurar o débito cardíaco, ele faz isso diminuindo a pressão capilar pulmonar, melhorando o edema pulmonar e diminuindo o consumo de oxigênio miocárdico. Então, ele parece muito mais interessante do ponto de vista fisiológico, obviamente, se o paciente tolerar a utilização. Esse aqui é outro estudo mostrando também, esse aqui é o estudo ESCAPE, que é um estudo que viu o uso do catéter de artéria pulmonar na insuficiência cardíaca descompensada, que precisava de suporte vasodilatador EV, né? E o que ele viu? Que mesmo numa análise multivariada com propensity score, a mortalidade está sempre associada ao uso de inotrópico ou quando você usa inotrópico e vasodilatador, ou seja, adicionar o inotrópico no tratamento da IC descompensada normalmente está associada a pior desfecho de morte. Então, mais uma evidência para a gente tentar evitar o uso do inotrópico nos pacientes em que a gente não testou o vasodilatador. Agora, óbvio, né? Se você tentou dar vasodilatador e para esse paciente fez uma hipotensão grave, não tolerou, aí não resta muita dúvida que a gente vai precisar usar inotrópico nesses cenários. E aí, falando de vasodilatador, que tipo de vasodilatador a gente vai utilizar na insuficiência cardíaca? Bom, a gente tem dois principais vasodilatadores VV, né, vasodilatadores puros, a gente tem também os inodilatadores, mas tanto o inodilatador quanto o inotrópico, eles têm esse efeito aí de aumento do consumo de oxigênio miocárdico, então a gente tenta evitá-los, e aí a gente passa para a vasodilatação EV exclusiva inicialmente, né? E aí a gente tem dois vasodilatadores principais que a gente usa mais, que é a nitroglicerina, que é o Tridil, e o nitroprusiato, que é o Nipride. O que a gente vê de diferença em relação a esses dois vasodilatadores? Bom, basicamente, ambos, o Nipride quanto a nitroglicerina, eles são potentes vasodilatadores que são capazes de reduzir as pressões de enchimento, não só do ventrículo esquerdo, mas do sistema cardiovascular como um todo. Ele baixa as pressões do sistema cardiovascular como um todo.
porque ambos eles agem principalmente na capacitância venosa. E isso faz com que a gente represe de alguma forma a parte da volemia, diminuindo a tensão sobre a parede aí dos vasos e do coração. Então, se eu quero, por exemplo, um paciente que tenha uma IC perfil B, por exemplo, que é um paciente que tem muita congestão pulmonar, mas ele não tem tanto problema com baixo débito cardíaco, talvez a nitroglicerina seja suficiente para baixar a pressão capilar pulmonar e reduzir o edema pulmonar. Agora, veja como o nitroprusiato, ele é o único capaz de reduzir a resistência vascular sistêmica, impactando em aumento do débito cardíaco, porque ele é um vasodilatador potente do sistema arteriolar como um todo. Então, ele é capaz de reduzir a pós-carga do coração esquerdo, levando ao aumento do débito cardíaco, coisa que a nitroglicerina não faz. Então, se eu tiver um paciente C descompensada que tem sinais de baixo fluxo, a gente acaba optando pela niprid e não pelo tridil, tá bom? Agora, como é importante é o uso do vasodilatador? A gente já entendeu que ele é preferível ao uso do inotrópico, porque o inotrópico está associado a piores desfechos. Agora, se eu tiver, por exemplo, um paciente edema agudo de pulmão, qual desses tratamentos é o tratamento mais importante em redução dos sintomas e principalmente mais rápido em redução dos sintomas? Eu vou dizer para vocês que o vasodilatador ele costuma ser muito mais rápido em redução do sintoma de congestão pulmonar do que, por exemplo, a furosemida. Até porque a furosemida ela precisa de um tempo de ação e o paciente ele precisa responder à furosemida para conseguir baixar todas as pressões de enchimento. Então, esse aqui é um dos estudos que fez um ensaio clínico randomizado que comparou o estudo dando vasodilatador versus furosemida, né, com esquemas de doses diferentes, mostrando que os pacientes que recebiam nitrato dose alta com furo dose baixa, né, ou seja, que priorizavam o nitrato versus a furosemida, tinha redução principalmente de sintomas respiratórios e necessidade de ventilação mecânica. E aqui também é outro ensaio clínico randomizado que comparou o uso do nitrato versus ventilação mecânica não invasiva, que é versus a VNI, né? Então, nitrato dose alta versus nitrato dose baixa mais VNI, a combinação do nitrato dose baixa versus VNI. E o que ele viu? Que os pacientes em que a gente otimizou o uso do nitrato, isso também melhorou mais os índices de oxigenação e reduziu a taxa de necessidade de ventilação mecânica quando eu tentei um esquema de vasodilatação mais intensiva. Então, veja que na prática, o nitrato ela é a droga principal que a gente usa no edema agudo de pulmão. Então, às vezes a gente fica muito focado em dar diurético, em dar ventilação não invasiva, sendo que a gente deveria estar priorizando o uso do vasodilatador EV para reduzir os sintomas congestivos. E aí, falando um pouco sobre esquemas de diurético, né? A gente vê que o diurético ele é muito importante, principalmente naqueles pacientes em que o edema pulmonar não é de um quadro agudo, é de um doente crônico agudizado, e que principalmente ele se mostra com sinais, né, de congestão sistêmica. E os doentes que se apresentam com débito cardíaco baixo ou congestão pulmonar muito elevada, eles acabam, por vários mecanismos, tendo um impacto importante na redução do ritmo de filtração glomerular e a piora da função renal. Então, essa é a síndrome cardiorrenal tipo 1, que é aqueles casos em que a gente tem uma piora da função renal relacionada à disfunção cardíaca, né? Então, a parte cardíaca que é a que, de fato, impacta em redução do ritmo de filtração glomerular. E isso acontece por vários mecanismos, mas o principal é porque a gente aumenta a pressão venosa sistêmica e reduz o débito cardíaco efetivo, né? E principalmente esse aumento da pressão venosa sistêmica pela descompensação da essência cardíaca, não só pela retenção de sódio e água nesse mecanismo aí do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é mediado, né, hormonal mediado, mas também por disfunção ventricular direita, muitas vezes, né, hipertensão pulmonar e outros mecanismos. Isso faz com que a gente aumente essa pressão venosa sistêmica, e esse é o principal mecanismo da disfunção renal, né, na síndrome cardiorrenal. Então, é óbvio que a gente pode pensar em
em situações em que a gente precisa otimizar a função cardíaca para descomprimir esse sistema venoso, mas a gente tem que priorizar situações em que a gente consiga diminuir a pressão venosa sistêmica. E aí eu vou dizer para vocês que se o débito cardíaco desse doente for apropriado, talvez a gente deva pesar principalmente a mão no vasodilatador e no uso de diuréticos. E aí, como é que a gente usa? Qual que é essa estratégia que a gente vai usar para diuréticos? Normalmente a gente usa o diurético de alça, principalmente a furosemida, que é a mais disponível no mercado aqui no Brasil. E mesmo com doses elevadas, às vezes o paciente está tão congesto que a gente, mesmo com furosemida doses muito altas, a gente não consegue uma diurese efetiva. E aí a gente pode fazer a combinação de outras estratégias que a gente vai discutir mais para frente, como, por exemplo, antagonistas de aldosterona, como a espironolactona, os tiazídicos, como a hidroclorotiazida, os inibidores de anidrases carbônicas, como a cetazolamida, a gente vai ver. Então, tem algumas estratégias que já foram testadas, que estratégias de uso de diurético, seu uso contínuo, seu uso em bolo, seu uso dose baixa, se a gente usa dose muito elevada. Tem pessoas que têm muita reserva em usar doses elevadas de furosemida, porque acha que isso pode impactar em redução do ritmo de filtração glomerular e piora da função renal. E essas estratégias elas foram testadas nesse ensaio fatorial 2x2, que foi publicado em 2000, por volta de 2010, né? Então, o que eles viram? Bom, basicamente, o que é possível enxergar é que, dependente de qual estratégia você usa, seja bolo, seja contínuo, seja dose baixa ou seja dose alta, a quantidade de natriurese e a melhora dos desfechos relacionados a sintomas são mais ou menos semelhantes, tá? Óbvio que o paciente que recebe doses mais elevadas acaba descongestionando um pouco mais, mas a melhora dos sintomas ela é bastante parecida. E é interessante que a mudança também na creatinina, seja estratégia de bolos ou contínuo, ou dose baixa ou dose elevada, não é muito diferente entre esses grupos. Então, se você quiser ser um pouco mais agressivo no uso do diurético, deixando ele contínuo a dose alta, você está respaldado na literatura. Assim como se você quiser testar uma dose mais baixa e ver o que vai acontecer, você também está respaldado. Isso não muda muito qual é o esquema, seja a dose ou seja o tipo de infusão. Existem algumas pessoas também que pensam muito no, será que não é melhor, então, em vez de eu ficar tentando dar mais diurético, pensando aí em efeitos colaterais, inclusive, né, de distúrbios hidroeletrolíticos, ou distúrbios metabólicos também, não é mais fácil simplesmente passar um catéter e ultrafiltrar esses pacientes com métodos extracorpóreos, né? E aí esse estudo é um estudo bastante interessante que comparou essas duas estratégias, fazer ultrafiltração versus o uso do diurético. O que eles viram é que você consegue negativar o balanço de uma forma semelhante entre diurético e ultrafiltração, e obviamente a ultrafiltração é associada a piores desfechos, né? Porque tem mais eventos adversos, né? Então, relacionado a sangramento do catéter, infecção e outras coisas do gênero. Então, na prática, para pacientes na síndrome cardiorrenal, a gente sempre acaba insistindo no uso de diurético primeiro, antes de tentar um método dialítico. Aí a gente viu que furosemida, independente da dose, a gente pode utilizar doses altas, doses baixas, em bombo ou de forma intermitente. E a gente pode associar outros diuréticos. Então, esses estudos são estudos mais recentes, que testaram esses 3 outras classes de diuréticos que a gente citou antes para ver quanto que eles podem ajudar na descongestão dos pacientes com síndrome cardiorrenal. Então, essa aqui é um estudo mais recente da cetazolamida, foi 2022, que usou a cetazolamida, mas veja que aqui foi endovenosa, diferente do que a gente tem disponível no mercado, que é interal, né? E o uso da cetazolamida EV foi associado a melhor descongestão, então ele foi capaz de reduzir mais o peso seco desses pacientes, chegar mais próximo ao peso seco, perdão, e reduzir melhor os sintomas respiratórios desses pacientes quando eles associados à furosemida. Esse aqui é o outro estudo, que é o estudo Clorotic, que ele foi publicado em 2023, que ele utilizou hidroclorotiazida numa dose que variava de 25 a 100 miligramas por dia, associados à furosemida na descongestão dos pacientes com insuficiência cardíaca crônica descompensada com síndrome cardiorrenal. E aí, o que foi demonstrado é que também a hidroclorotiazida ela é capaz de reduzir mais o balanço hídrico desses pacientes, ajudando na descongestão e sendo bastante seguro. Então, a gente acaba utilizando ela também como uma estratégia importante.
A gente tem aqui também a possibilidade da utilização da solução salina hipertônica. Então, a solução salina hipertônica, eu não vou falar da espironolactona aqui especialmente, tá? Só porque a espironolactona, como a gente vai discutir ali no final, ela faz parte de uma das medicações importantíssimas, centrais no tratamento da insuficiência cardíaca, sem dúvida nenhuma, o início da associação de diuréticos, se for permitido, né, no sentido de que se esse paciente não tiver hipercalemia, a espironolactona deve ser a primeira medicação associada à furosemida na descongestão dos pacientes, porque ela é uma medicação modificadora de doença, inclusive a longo prazo, né? Então, ela melhora os desfechos de mortalidade desses pacientes, tá? E aí, por último, essa aqui, que é uma estratégia que também pode ser utilizada, eu uso especificamente, em cenários bastante específicos, não uso para todos os pacientes, que é o uso da solução salina hipertônica na síndrome cardiorrenal, tá? Então, o que ela faz, basicamente, é melhorar a resistência diurética, porque o aumento importante do aumento abrupto do sódio, ele aumenta aí não só a natriurese, mas também a eliminação de água livre pelo néfron. Então, esse aqui é uma meta-análise de estudos prospectivos que mostra que parece que está associado a desfechos melhores em relação à mortalidade, inclusive, quando a gente utiliza a solução salina hipertônica em pacientes com síndrome cardiorrenal. Qual situação que eu acabo usando, né? Eu uso principalmente naqueles pacientes que eles estão refratários ao uso do diurético, aquelas estratégias, às vezes, de bloqueio triplo ou quádruplo do néfro, e que ainda estão, obviamente, muito hipervolêmicos, e em especial naqueles doentes que se apresentam com hiponatremia, porque a hiponatremia por si só pode dar uma camada a mais aí dessa resistência ao diurético. Como que a gente faz? Bom, os estudos que testaram isso normalmente utilizaram de salina de 3 a 7%. Se você for usar 3%, normalmente entre 100 a 150 ml, 2 vezes ao dia. E logo depois da infusão dessa salina hipertônica, a gente faz a furosemida, tá? E aí, esse aumento abrupto do sódio acaba aumentando o sódio urinário e isso facilita a ação da furosemida e a eliminação do excesso de fluido. E o mais comum da gente ver no dia a dia é a piora da função renal nesses cenários, né? Então, a gente vê pacientes em que você dá furosemida, a creatinina piora e fica todo mundo muito preocupado se não secou doente demais e se essa piora da função renal não pode estar associada a piores desfechos. E aí, na prática, o que a gente vê é que não, tá? Principalmente a piora da creatinina, que a gente falou lá no começo, que está associada a pior desfecho de mortalidade, ela parece ser daqueles pacientes em que se apresentam resistentes ao uso do diurético e que mantém aí um balanço hídrico acumulado positivo. Então, o paciente que piora a creatinina e vai piorando o balanço hídrico é o paciente que morre mais. Tanto que tem vários estudos mostrando isso. Esse aqui é o mais recente que eu peguei aqui do Jornal do Jack, que mostra, na análise de muitos, muitos casos, que a piora da função renal, ela está sim associada a pior desfecho, mas que quando você vai olhando por percentis do que os pacientes conseguiram realmente reduzir a congestão pulmonar e a congestão sistêmica e, de fato, hemoconcentrar, quando você pega um paciente que de fato pioraram a função renal, mas conseguiram hemoconcentrar e conseguiram descongestionar e negativar bastante o balanço, isso está associado a um risco de morte igual dos pacientes que não pioraram a função renal. Então, o aumento da creatinina isoladamente, ele não é um marcador de gravidade. Ele vai ser um marcador de gravidade naqueles pacientes que existe a piora da função renal, mas que ele não responde ao diurético e eu não consigo descongestionar esse paciente. Por isso, vocês não precisam se preocupar tanto com a piora isolada da creatinina e olhar mais a resposta diurético e a melhora dos sintomas de congestão. Esse aqui é um outro estudo que eu queria trazer para vocês, que é um estudo que testou uma estratégia agressiva de vasodilatadores versus uma estratégia mais que focou mais na furosemida e menos no vasodilatador na insuficiência cardíaca e não mostrou nenhuma mudança de desfecho de mortalidade entre os grupos. É importante dizer que esse estudo é um estudo que comparou essas duas estratégias, que eram estratégias bem diferentes do que a gente faz no dia a dia, mas principalmente que randomizou pacientes de todos os tipos de insuficiência cardíaca
entre perfil B e perfil C. Então, na prática, a gente não consegue diferenciar quem são os pacientes que vão se beneficiar mais ou menos do vasodilatador. E aí, o que na prática eu faço, né? O que eu uso no dia a dia? Eu vou usar a estratégia agressiva de vasodilatador, em especial nos pacientes que têm predomínio de baixo débito. Então, aquele cara que tem um débito cardíaco meio baixo, tem hipoperfusão tecidual, a gente tem que ser mais agressivo no uso do vasodilatador, pensando em ganho no débito cardíaco. Aquele paciente C perfil B, você pode ir mais moderado no vasodilatador e passar mais agressivo no diurético, que não faz diferença se você adotar uma estratégia ou outra, tá bom? E como que a gente vê o sucesso disso tudo? A gente pode usar várias estratégias. Nos guidelines de ciência cardíaca se fala muito do uso do BNP para ver estratégias de descongestão. Na prática, eu não uso muito o BNP. Eu acho que a gente tem outras ferramentas na UTI que são muito válidas e bem importantes, como, por exemplo, o ultrassom pulmonar. E esse é um estudo que é em pronto-socorro, não em UTI, mostrando que o ultrassom pulmonar tem uma acurácia semelhante ao do BNP, na verdade até melhor do que a do BNP para detectar congestão pulmonar, porque o BNP ele tem muito falso positivo, né? Ele tem muita sensibilidade, então um biomarcador de muita sensibilidade, em ultrassom ele acaba sendo um pouco mais sensível e também bastante específico, mantendo uma acurácia melhor do que o BNP. E aí, me encaminhando já para o final, falar também sobre um pouco sobre estratégias de pacientes que se apresentam em FA de alta resposta, controle de frequência cardíaca, que é uma dúvida muito comum também para quem está começando. Bom, a gente tem esse estudo clássico do início dos anos 2000, que pegou pacientes com insuficiência cardíaca crônica, com fração de ejeção reduzida, e randomizou para uma estratégia de controle de ritmo versus controle de frequência, ou seja, pacientes que eu queria chegar no ritmo sinusal versus eu só queria controlar a frequência cardíaca deles com um pouquinho de beta-bloqueador e principalmente digitálico, tá? O que ele mostrou? Que não tem diferença de mortalidade, pelo menos uma mortalidade mais de curto prazo, apesar de que aí já é bastante, não é tão curto prazo, 60 meses já é bastante coisa, mostrando que você fazer uma estratégia de controle de frequência, ela parece ser semelhante a controle de ritmo. Então, às vezes, a gente fica fazendo muita intervenção para deixar o paciente em ritmo sinusal, quando no final tanto faz. Se a gente conseguir controlar a frequência cardíaca desse doente com beta-bloqueador, com amiodarônico, com digitálicos, talvez seja o suficiente para esses pacientes. Mas não significa que a gente vai usar tratamento medicamentoso a qualquer custo. E às vezes o controle de ritmo ele pode ser importante, principalmente naqueles pacientes sintomáticos. Então, esse estudo mais recente, que randomizou pacientes para ablação de FA. Mas quem eram os pacientes? Eram pacientes que eram refratários ao tratamento clínico, ou seja, que estavam recebendo já medicações doses elevadas e ainda assim estavam escapando de FA de alta resposta. E aí mostrou que os pacientes que são refratários ao tratamento medicamentoso, a ablação pode reduzir mortalidade e hospitalização em 36 meses. E aí, por último, sobre suspensão de beta-bloqueador, a gente sempre fica um pouco na dúvida, e mesmo entre os cardiologistas não existe um consenso muito claro de quando que a gente suspende beta-bloqueador, em que cenários específicos, e isso acontece porque quando existem ensaios retrospectivos mostrando que os pacientes que evoluíram com descompensação da IC e que foi suspenso o beta-bloqueador, eles tiveram piores desfechos de mortalidade. E aí cai na mesma questão do uso do inotrópico, né? Que aqueles pacientes mais graves provavelmente eram aqueles pacientes que a gente tirou mais o beta-bloqueador e, portanto, eles morreram mais. E a gente tenta evitar ao máximo a retirada do beta-bloqueador, a não ser que esse paciente evolua com uma descompensação grave, principalmente em choque cardiogênico, que eu vou precisar de vasopressor ou uso de inotrópico. Então, tive que ligar inotrópico, não faz muito sentido eu manter o beta-bloqueador, né? Dobutamina e beta-bloqueador agem no mesmo receptor. Agora, para aqueles pacientes em que a IC é mais perfil B, talvez, se for uma descompensação muito grave, com edema pulmonar muito importante, você pode reduzir a dose do beta-bloqueador ao invés de suspender. E tem um estudo interessante, que é esse estudo aqui, que é pacientes com descompensação da insuficiência cardíaca, óbvio que eram excluídos pacientes em choque cardiogênico, era mais IC perfil B, né? A suspensão versus manter o beta-bloqueador não foi diferente em relação à mortalidade a curto prazo, mas é importante também dizer que os pacientes que a gente acaba suspendendo o beta-bloqueador depois demora mais para ele retornar com o beta-bloqueador ambulatorialmente. E isso pode estar associado aí a alguns eventos de necessidade de hospitalização e maior incidência de arritmias.
E, por último, relembrar da reconciliação medicamentosa desses 4 principais aí tratamentos da IC e que são realmente modificadores de doença, que é o uso do IE, Cabra ou Entresto, né? É o beta-bloqueador, a espironolactona e a dapaglifosina. É claro que a gente, de todos esses daqui, a gente prioriza o vasodilatador na descompensação, a gente prioriza o vasodilatador, a espironolactona, o metoprolol a gente vai voltar assim que o paciente tiver estabilidade, principalmente na parte hemodinâmica, e a EMPA e a dapaglifosina a gente acaba usando para pacientes que já estão mais num contexto mais de alta da UTI, pacientes que não têm tantos distúrbios metabólicos ou piora da função renal. Então, para encerrar, eu queria dizer que os principais fatores de risco associados ao mau prognóstico são pacientes que têm classe funcional quadro estágio D, a função renal e a função hepática interferem no prognóstico desses pacientes, pacientes hipotensos e taquicárdicos, que têm hiponatremia, bloqueio de ramo, em especial bloqueio de ramo esquerdo, disfunção diastólica e disfunção do ventrículo direito. A ecocardiografia são marcadores de mau prognóstico. A gente deve evitar o uso de inotrópico, porque está associado a maior mortalidade, e a gente acaba reservando a IC descompensada, que tem baixo débito e hipotensão que não tolera vasodilatador. E aí, nessas ICs descompensadas com congestão, a droga principal é o vasodilatador antes do diurético, que ela inclusive é capaz de melhorar os sintomas respiratórios de uma forma mais agressiva e mais rápida. Na escolha do vasodilatador, a gente usa a nitroglicerina quando só congestão e tem débito cardíaco normal. Naqueles pacientes que têm baixo débito, a gente dá preferência ao nitroprusiato, que tem uma redação potente na redução da pós-carga. E na síndrome cardiorrenal é de uma fisiopatologia bastante complexa, que envolve redução da pressão de perfusão renal pela combinação entre baixo débito e principalmente a congestão venosa sistêmica. E que não tem muita evidência qual regime de diurético que a gente vai usar, se é contínuo ou bolos, ou também a dose, se é doses mais elevadas ou doses mais baixas. A gente usa métodos dialíticos e de ultrafiltração, mas em pacientes refratários ao uso do diurético, porque ele está associado a pior desfecho, principalmente não de morte, mas de incidência de eventos adversos. A piora da função renal no tratamento da síndrome cardiorrenal não está associada a pior desfecho necessariamente. Ele vai ser principalmente naqueles pacientes que não respondem à sua terapia e que se mantêm congestos, tá? E que a resistência diurético de alça é bastante comum no cenário da IC descompensada e que ela pode ser atenuada com o triplo ou quádruplo bloqueio e que a gente pode usar também a solução salina hipertônica nesses cenários. E aí, por último, na fibrilação, a gente pode controlar o ritmo, mas a gente acaba dando preferência para controle de frequência, né? Porque ele está associado a desfechos semelhantes e é menos cheio de eventos adversos, né? Não tem muito impacto em mortalidade, o controle de ritmo versus frequência, mas para aqueles pacientes que a gente não consegue controlar a frequência cardíaca a longo prazo, talvez a referenciamento para ablação seja importante, tá? O controle da frequência durante a descompensação, a gente acaba preferindo a amiodarone digitalicus frente ao beta-bloqueador, principalmente naqueles pacientes que têm débito cardíaco baixo. Agora, os doentes que se apresentam em C perfil B, o uso do beta-bloqueador pode ser feito, tá? A suspensão do beta-bloqueador nessa descompensação ela deve ser realizada só, especialmente, né, no choque cardiogênico e nos pacientes que não se apresentam com hipoperfusão, você pode manter ou reduzir a dose. E aí, ao final, a gente deve otimizar essa terapia medicamentosa, que é modificadora de doença na IC com concentração reduzida, tá? Que é vasodilatador, principalmente IE, Cabra, e nos pacientes com descompensação da função renal, você pode usar hidralazina e monocordil no lugar. A espironolactona, salvo, você sempre reconcilia, salvo se o doente tiver hipercalemia. O beta-bloqueador, assim, estabilidade hemodinâmica. A dapagliflozina antes da alta, tendo cuidado com cetoacidose euglicêmica, em especial no cenário do doente crítico, que pode acontecer muitas vezes. Acho que era isso que eu tinha para falar. Como sempre, ah, indo além das expectativas, se é que isso é possível, né, Lívia? Afinal, a gente sempre espera muito de você. Um Você me prazer deixando enorme. pressionada. Era o intuito, uma brincadeira. Mas durante a apresentação, antes de, se quiserem continuar, mas tem várias
perguntas já que o pessoal já deixou aqui no QA. Então vamos uma a uma aí Tá, para a gente poder discutir. Primeira delas é como e quando realizar o controle de frequência cardíaca na IC agudizada, sem comprometer a compensação do volume sistólico. perfeito. O que que eu vou dizer? Controle de frequência cardíaca, ele é importante, principalmente na fibrilação atrial. Então, se um doente tem uma fibrilação atrial que está escapando em alta resposta, e a gente acha, inclusive, que isso está impactando aí em descompensação do IC, a gente pode fazer o controle dessa frequência cardíaca. E aí, óbvio, né, a gente acaba preferindo a amiodarone digitálico por ter menos efeito inotrópico negativo, né? Para pacientes que a taquicardia é sinusal, eu digo, não controlem, tentem não controlar. Porque a taquicardia sinusal é sempre um reflexo aí de que algo não vai bem e ela acaba sendo compensatória ao baixo débito cardíaco e o controle dessa frequência, ela nunca dá muito certo, tá? Existem algumas situações específicas, em especial naqueles pacientes que estão necessitando de inotrópico, ou seja, doentes com choque mais grave, que eles podem ter uma taquicardia reflexa da dobutamina. A gente vê isso mesmo, né? Você usa inotrópico, dá dobuta aumenta a frequência cardíaca do doente, essa frequência, alguns doentes, elas elevam mais do que o esperado, né? E se você achar que essa frequência cardíaca muito elevada está prejudicando hemodinamicamente esse paciente, se ele é, obviamente, FA, você vai controlar, como eu falei para vocês, com a amiodarone digitálico, mas se ele é taquicardia sinusal, existem alguns estudos fisiológicos com ivabradina, mostrando que a ivabradina ela é capaz de reduzir a frequência cardíaca sem reduzir o volume sistólico. Porque no final o que ela faz é aumentar o tempo diastólico e isso ganha em volume sistólico. Então, na prática, ela pode ser uma medicação segura, tá bom? Então, controle de frequência na IC aguda é sempre um problema. Eu reservaria principalmente para aqueles pacientes com FA. E principalmente FA, sim, acima de 140, 150 de frequência. FA 120, raramente ela é a causa da descompensação hemodinâmica, ela é só um epifenômeno, tá? É raro você ter descompensação hemodinâmica, choque por uma FA de 120 de frequência. E também a FA, normalmente, ela é não é a causa, mas ela é a consequência da descompensação, tá? Então, às vezes, você vê, por exemplo, o aumento da pressão capilar pulmonar, aumento da pressão do átrio esquerdo, essa distensão do átrio que leva à fibrilação atrial. Então, é só a cereja do bolo. Seguindo aí no tocante da frequência cardíaca, como em outros choques, o índice de choque na sua relação com a pressão arterial, no choque cardiogênico, nesse contexto, tem algum papel, não tem algum papel, como poder usar? No choque cardiogênico, os índices de choque mais utilizados, assim, que a gente mais tem estudo, principalmente é o CPO, que é o Cardiac Power Output. Então, basicamente, é um produto entre a pressão arterial e fluxo, né? Então, esse índice é o mais utilizado e que tem maior correlação com mortalidade. Então, doentes, obviamente, que têm débito cardíaco baixo, e pressão arterial baixa são os pacientes que evoluem pior e que morrem mais. Mas a frequência cardíaca isoladamente, ela também se mostra um marcador de gravidade muito importante no choque cardiogênico e descompensação da IC, ainda mais do que nos outros tipos de choque. Então, se você tem um doente que tem uma história de descompensação da insuficiência cardíaca, sendo ETC crônico que internou por edema agudo, ou um doente até IC aguda, tipo miocardite, tipo um infarto agudo do miocárdio, a frequência cardíaca muito elevada normalmente está associada a pior desfecho também. Ai, mais uma pergunta aqui ainda sobre, bem pertinente. Primeiramente, elogios e mais elogios, né? Excelente aula, obrigado. Falando do uso de inotrópico e vasodilatadores, alguma diferença na escolha e priorização na ICFEP, ICFR? E segundo, na cardiotoxicidade induzida pela sepse, como você enxerga o uso de dobutamina? Quando indicar? Essa pergunta é muito boa. Assim, ó, o que que eu vou dizer? ICFEP,
a gente evita o uso de inotrópico. Às vezes eu vejo o pessoal usando assim, porque débito cardíaco está baixo, a CVD está baixa, eu acabei usando inotrópico. O inotrópico a gente tem que reservar principalmente para aqueles pacientes que têm fração de ejeção reduzida e disfunção sistólica, tá? Então a gente evita, até o inotrópico pode piorar o paciente com ICFEP, porque o aumento da frequência cardíaca num cara que tem alteração do relaxamento ventricular grave é sempre muito ruim. Isso impacta, inclusive, em redução do débito cardíaco. Agora, em relação a vasodilatadores, assim, e depende se o paciente é uma ICFEP ou uma ICFER, que a gente vai escolher, principalmente, assim, o que eu digo é que, assim, na ICFEP, eu vou usar a nitroglicerina em cenários mais IC perfil B, e eu vou usar o nitroprusiato mais em IC perfil C barra L, né? Se o paciente, depois que eu ressuscitei ele com volume no L, né? E se ele ficar congesto. Agora, na descompensação da ICFEP com muita congestão pulmonar, você pode usar qualquer um dos dois, né? Aquilo que for. Se o paciente estiver muito hipertenso, é óbvio que eu vou priorizar o nitroprusiato, porque ele vai reduzir a pressão arterial desse doente de uma forma mais eficiente do que os pacientes que têm, do que eu usar Tridil, por exemplo, tá? Então, na ICFEP, eu não preciso vasodilatar intensamente arterial o paciente para ganhar débito cardíaco. Em geral, essa estratégia ela não é efetiva. E aí, nesses cenários, eu vou usar o nitroglicerina versus o nitroprusiato, a minha escolha vai basear principalmente se o paciente estiver muito hipertenso ou não. Se ele estiver mais hipertenso, eu priorizo a nitroprusiato. Se ele estiver menos hipertenso, eu posso priorizar a nitroglicerina. E aí, nos pacientes que têm disfunção cardíaca da sepse, a gente tem poucos estudos que falam para a gente qual é o tipo de inotrópico melhor que a gente pode usar na sepse, tá? Tem muita gente que prefere o uso da dobutamina junto à noradrenalina, e tem gente que acha que a adrenalina é uma droga melhor porque ela é potente inotrópica e potente vasopressora também. Eu sempre acho meio difícil o uso da adrenalina porque por ela ser muito vasopressora e muito inotrópica, ela me parece uma droga muito útil nos cenários de resgate, naquele paciente que está muito chocado, o doente está muito grave. Agora, aqueles pacientes que a pressão arterial está mais limítrofe, ainda tem um pouco de baixo débito, tem disfunção sistólica, eu acho que a adrenalina ela é mais difícil de titular, porque você não consegue saber exatamente quanto de vasopressor e quanto de neutrópico você está dando, entendeu? Então, eu acabo usando mais a combinação do buta com nora, nesse caso do choque séptico com disfunção cardíaca. Agora, se o doente é muito chocado, a adrenalina ela vai muito bem. Seguindo a leva dos inotrópicos aqui, um participante anônimo perguntou que em vários casos a manutenção de dose baixa de beta-bloqueador em dose baixa de dobutamina, menor que 5 microgramas por quilo, é válido? Olha, essa pergunta não tem resposta na literatura. Essa é a verdade, assim, né? A gente não tem nenhum estudo que corrobora essa prática. Essa é a verdade. E aí, quando a gente não tem nenhum estudo, não dá para dizer que isso está completamente errado e que isso está completamente certo. Essa é a verdade. Então, assim, do ponto de vista fisiológico, acho que não faz sentido você manter o beta-bloqueador num doente que está usando inotrópico. Para mim, eu não concordo com esse tipo de conduta, essa aí é a minha prática, tá? Porque eu acho que não existe situações em que o beta-bloqueador é tão importante a introdução do beta-bloqueador ainda no doente em uso de inotrópico. É isso. Existe um outro cenário que talvez isso faça sentido. Existe principalmente naqueles casos de pacientes que estão com suporte ventricular. Aí é outro mundo, né? Aí meio que vale tudo. Se a gente não tem estudo no doente C normal, imagina o doente C com um dispositivo de assistência. Mas aí, se der errado o beta-bloqueador, eu tenho débito cardíaco garantido por uma máquina, né? Que é diferente do meu paciente que não está com suporte no suporte externo. Então, nesses cenários, eu acho que não deve ser utilizado. Bom, antes de passar para a sequência de um monte de perguntas aqui sobre questão de fluidoterapia, né, a restrição, para
para dar um pouquinho mais de gás na questão dos inotrópicos. A gente falou tanto do buta, a folgadrena, mas de outros inotrópicos nesse contexto. Tem papel, não tem papel? Quando que a gente pensa em usar e o que poderia Boa. trazer de benefício? Eu vou dizer para você o seguinte: a gente tem mais dois outros inotrópicos muito discutidos na literatura. Um é o Levetiracetam e o outro é o Merinon. O Levetiracetam, ele, assim, ele é uma droga muito ruim, assim, para terapia intensiva, na minha opinião, porque além de ser muito caro, ele não é muito titulável, porque é uma meia-vida longuíssima. Então, e todos os estudos que a gente teve de ser, não só IC crônica, mas pós-operatório de cirurgia cardíaca, outras situações, e foi comparado o uso do Levetiracetam, às vezes não é nem a dobutamina, em alguns é até o placebo, não houve diferença de desfecho. Então, assim, o Levetiracetam, eu não acho que é uma droga para ser utilizada de rotina. Talvez em alguns cenários específicos de ser crônica, em que você quer deshospitalizar esse paciente por um tempo. Então, em ser refratária num senhor de idade que não é elegível a transplante, não é elegível a nenhum dispositivo, num contexto mais paliativo, você pode usar o Levetiracetam e aí esse doente ele sai do hospital, ele fica 5 dias, às vezes até um pouquinho mais em casa e ele vai retornar por baixo débito, se ele realmente está dependente de nefrão. Então, eu acho que o Levetiracetam, na minha prática, eu reservo a esses casos. O meu Rinone já não. O meu Rinone eu gosto em alguns cenários específicos. Mas o meu Rinone é assim, ó. A ação fisiológica do meu Rinone, ela não é diferente de você fazer uma combinação de dobuta e nipride. Essa é a verdade, entendeu? Só que na dobuta e nipride você consegue titular o tanto de vasodilatador, o tanto de inotrópico. O Mirrinone é meio um combo, né? Mas eu acho que ele cabe bem em alguns cenários. Então, no doente muito chocado, certamente não, porque esse efeito vasodilatador dele é bem potente, mas o doente, principalmente, que tem insuficiência cardíaca e tem hipertensão pulmonar, tem disfunção ventricular direita, por ele ser um potente vasodilatador pulmonar, ele tem muito espaço. Ainda pensando na questão hemodinâmica e em qualquer choque, fica difícil não falar do catéter pulmonar, né? Aqui, quando que a gente pensa nele, quando que a gente vai usar ele, se é que ainda usa, quando indica, o que você diz aí, Lívia? Catéter de artéria pulmonar, eu acho que ele é imprescindível para pacientes cardiológicos, tá? Se você trabalha numa UTI cardiológica que não tem Swan-Ganz, alguma coisa está de errado. Eu acho que ele é a melhor forma de monitorização hemodinâmica, em especial em pacientes em choque cardiogênico grave, que está refratário às medidas iniciais. Eu não vejo outra forma de monitorização hemodinâmica mais precisa, em especial naqueles lugares em que você tem muitas tecnologias disponíveis, que você vai discutir se o paciente vai precisar de um suporte circulatório mecânico, seja Impela, não, balão, ECMO, VAD direito, VAD esquerdo, até para determinar o tipo de suporte, se é componente mais direito, esquerdo, biventricular, ele é essencial. Então, se você trabalha com um dispositivo de assistência e não tem Swan-Ganz, não usa Swan-Ganz, você está fazendo errado. Esse é um ponto. Agora, para insuficiência cardíaca descompensada sem choque, eu acho que o Swan-Ganz ele devia ser deixado de lado. Isso é o que o Escape mostrou, né? Então, o Escape é esse estudo que foi um estudo de insuficiência cardíaca crônica descompensada, em que eles usaram o Swan-Ganz para manejo desses pacientes, e mostrou que não houve diferença de desfecho Swan-Ganz versus manejo clínico. Lembrando que nesse estudo do Escape eram excluídos pacientes que precisavam de vasopressor inotrópico. Então, assim, para esse perfil P, tá? Aí eu acho que não precisa. E, obviamente, naquele doente pré-TX, que é importantíssimo para manejo hemodinâmico otimizado ao máximo para esse paciente ir para um transplante cardíaco na melhor das condições. Aí, mais uma que entra para o clube aqui mostrando, né? Nossa, vou dizer que te amo após essa fala do Sangans, a Teresa colocou aqui. Bom, É todos amamos importantíssimo, ele, né? mas nem sempre a gente tem. E quando não tem, qual opções que a gente teria para fazer essa monitorização de modo mais assertivo?
Bom, assim, quem não tem Swan-Ganz, em que geral, você não tem outros colocaria? monitores invasivos, né? É isso. Então, eu acho que se você não tem Swan-Ganz, eu acho mais difícil você ter, por exemplo, sei lá, um EV1000, né? Uma termodiluição transpulmonar. Você pode usar a termodiluição transpulmonar nesse cenário? Até pode, tá? Mas a termodiluição transpulmonar, ela é uma forma de monitorização invasiva que ela foi feita para o paciente em choque séptico. É isso. É um paciente em choque séptico, talvez uma SARA com choque séptico, por causa da água extravascular pulmonar, mas ele olha muito para fluido responsividade, fluido tolerância, risco relacionado ao uso de fluido, que é uma coisa que a gente vê em pacientes que têm choque séptico, né? Agora, para pacientes cardiológicos, como tem muitas questões envolvidas e às vezes você tem hipertensão pulmonar na jogada, você definitivamente precisa de uma pressão capilar pulmonar, eu não vejo como a termodiluição transpulmonar pode substituir o Swan-Ganz, entendeu? Então, é isso que eu tenho para dizer das monitorizações invasivas. E se você não tem isso, você vai no bom e velho coisas que você tem disponível, né? E é muito o que a gente faz no dia a dia também, né? Então, será que eu consigo manejar esse paciente com um bom e velho catéter central, olhando SVO2, gap de CO2 e lactato e perfusão? Claro que sim, né? Pô, fizeram isso até a década de 70, 80, então com certeza dá para fazer também. Talvez tenha algumas informações que fiquem perdidas, mas ele já te dá uma boa visão. E óbvio, cardiografia point of care, sem dúvida nenhuma, ela vem para complementar tudo isso. É claro que ela é importantíssima nos pacientes com IC crônica agudizada. Seria uma aula só sobre esse tema de todos os parâmetros que a gente pode olhar e como que a gente avalia esses pacientes com IC descompensada, mas exclusivamente a medida do débito cardíaco é muito importante, a avaliação da gravidade do edema pulmonar através do ultrassom pulmonar também é essencial nesses pacientes. E, obviamente, outras coisas que a gente não pode não estar vendo, né? Do tipo uma valvopatia aguda, ou outros problemas mecânicos específicos que a gente pode ver, por exemplo, sei lá, uma CIV, coisas do gênero que são menos comuns, mas ainda se vê aí no dia a dia. Às vezes as pessoas me perguntam, você já me colocaram muito nesse lugar, assim, de querer defender a ecocardiografia como uma estratégia de monitorização hemodinâmica melhor do que o Swan-Ganz. E aí, o que eu vou dizer que não é, e também acho que o Swan-Ganz isoladamente, sem ecocardiografia, também tem seus problemas, entendeu? Então, assim, para mim, a melhor forma de monitorização hemodinâmica é os dois juntos. Se você puder ter os dois juntos, por que você tem que escolher um ou outro, né? Sem sombra de dúvidas, essa é a junção perfeita, né? Isso não tem o que questionar. Mas seguindo do ultrassom, né, já que levantou algo que adoramos tanto, Vexus tem algum papel aqui? Tem alguma utilidade no dia a dia? Olha, eu acho que o Vexus talvez ele tenha mais utilidade no doente C do que do doente da sepsis, na minha opinião, tá? E aí é a minha opinião. A gente discute muito isso aqui na Unifesp, porque a gente tem um ensaio randomizado aqui de Vexus na sepse, né? E aí a gente tem as pessoas que acreditam mais, as pessoas que acreditam menos, e o estudo está aí exatamente para isso, né? Para ver a utilidade disso aí. Mas eu acho que no contexto de sepse, por exemplo, a gente tem uma situação em que classicamente se espera pressões de enchimento baixas, generalizadas. Então, eu não sei o quanto o Vexus eu acho que ele acaba sendo um sistema de alerta no sentido de que, olha, se ele tiver alto é porque você passou do ponto claramente, entendeu? Essa é a minha visão. Agora, para pacientes com insuficiência cardíaca, ele pode ter sua utilidade sem dúvida nenhuma, né? É, por exemplo, né, situações em que eu tenho síndrome cardiorrenal, é muito improvável que o componente de congestão sistêmica seja grave em pacientes de VEX 0, por exemplo. Não acho que entendeu? Aí eu acho que talvez a disfunção renal ela tenha outra fisiologia. Também outras coisas podem ser levadas em consideração. E eu tenho usado mais no meu dia a dia e à beira do leito ultrassom renal especificamente, para entender um pouco mais sobre a fisiopatologia da disfunção renal.
Então, não só o Vexus renal, né, e ver como que é o padrão aí do Doppler venoso, mas também olhar o Doppler arterial e ver índice de resistividade renal para ajudar aí a dar uma coisa a mais, né? Uma camada a mais, coisas a mais que a gente quer saber, né? Eu não sei o quanto que a gente deve se basear apenas nisso para tomar uma conduta, mas eu acho que a combinação entre Vexus, linha B no pulmão, débito cardíaco, Doppler renal, pô, é maravilhosa, né? Concordo, gênero, número e grau. Aí, Agora eu vou te... aproveitando do. Deixa eu só mudar aqui meu fone. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ainda brinco que A Flávia tá aqui do meu lado, ela vai brigar comigo. Mas eu ainda brinco que o Vexus eu acho que é uma ferramenta de pessoas muito volumeiras, sabe? Porque na minha cabeça, assim, se o Vexus é um, eu já tenho que dar diurético. Essa é a minha cabeça de quem vê doente cardiológico. Então eu fico assim, pô, mas o quanto que o resto do Vexus vai me ajudar se a cava estiver dilatada, eu já quero dar diurético, né? Mas isso aí são as nuances de pessoas que são amantes da furosemida. Aí o índice de reatividade ajuda um bocadinho juntos também, né? Bacana. Bom, dando sequência já que pegou o mote do Vexus, falar de retirada ali do nosso paciente. E aí tem uma sequenciazinha de perguntas, né? A Rutineia perguntou como calcular a restrição hídrica para os pacientes com IC. Acho que depende muito de como, assim, o quão congesto está esse paciente, tá? Qual que é o balanço hídrico? Porque no final, é assim, o que eu quero saber é o quanto de balanço hídrico negativo eu preciso para esse paciente. Eu acho que esse é o ponto. Então, a depender do balanço hídrico negativo que eu quero fazer, esse paciente já está não tão congesto, eu vou fazer, sei lá, menos 500 por dia. Ou não, esse doente está muito congesto e eu acho que ele vai tolerar uma retirada mais agressiva, né? Então, eu acho que determinar inicialmente qual é a sua meta de balanço hídrico negativo, a gente começa o cálculo por aí, tá? E aí, o quanto de balanço hídrico negativo eu vou fazer, se eu for, vai ser mais agressivo, se eu for mais relaxado, né, nesse sentido, eu vejo também o quanto que esse paciente está recebendo de coisas, né, de infusões, de outras medicações e diluições. E aí eu vejo o que sobra para restrição hídrica, né? Então, por exemplo, né, digamos que esse paciente receba um antibiótico que não dá para ser diluído em pouco volume, ele tem que ser diluído em mais alto volume, esse doente não deve tomar nada por boca, então, ou muito pouco por boca, porque ele já está tomando na veia. Então, eu acho que o cálculo ele deve levar em consideração o que o paciente está recebendo de infusões e a minha meta de balanço hídrico negativo na hora de eu falar se vai ser 600 ml, 1 litro, 1,5 litro, a depender de cada caso. E é muito difícil isso, tá? Porque eu costumo brincar aqui com os meus residentes que os pacientes IC, às vezes você tá lá tentando tirar volume desse doente, e o cara tá aí hiponatrêmico, totalmente hipervolêmico, e o doente morre de sede. Morre de sede. Às vezes eu até brinco, falo, desde quando sede é sinal de hipovolemia, porque meus doentes, eu já vi doente que tomou água da privada, tomou água do chuveiro, que tá morrendo de sede, né? E o controle desse sintoma é muito difícil, não tem uma coisa que é ótima, né, no controle da sede. Então, às vezes, a restrição hídrica é muito difícil de ser praticada no dia a dia por isso. Às vezes, o pessoal usa um pouco aquelas salivas artificiais, eu acho ruim, honestamente. Eu acho que aquilo deixa só a boca mais gosmenta do que outra coisa. E coisas que podem ajudar gelo picado, sorvete, picolé ácido, essas coisas ajudam bastante para você tentar manter a restrição hídrica. Ó, falando em hídrico, em sódio, o pessoal ficou com dúvidas aqui, tanto a Larissa quanto o Fabrício, sobre a salina hipertônica. A Larissa colocando como prescrever e o Fabrício perguntando qual o percentual de, Tá. Eu da acho que eu solução. passei muito rápido, estava escrito lá no slide, mas eu vou repetir para vocês. A solução salina hipertônica, ela pode ser uma excelente saída
para alguns pacientes com síndrome cardiorrenal refratária ao uso de diurético, tá? Ela, assim, a gente não sabe se ela muda desfecho de mortalidade mesmo, mas, sem dúvida nenhuma, ela ajuda o paciente a urinar mais, tá? E talvez esse seja exatamente esse o motivo pelo qual talvez ela impacte em desfecho, pelo menos a longo prazo, porque quanto mais seco esse doente sai do hospital, melhor a chance dele sobreviver. Como que a gente faz? Eu reservo, principalmente para aqueles pacientes que já estão refratários a diurético, eu já fiz uma combinação de diuréticos que ele ainda não está respondendo bem, em especial no doente que está com hiponatremia, tá? Eu acho que esse é o doente que vai responder melhor. E aí, normalmente, a gente faz uma prescrição de uma solução salina hipertônica a 3%, de 100 a 150 ml de 12 em 12 horas. E aí você faz uma infusão que não é muito rápida. Vai fazer salina 3%, 100 ml em 20 minutos, 30 minutos. E logo após, ao término da infusão da salina hipertônica, você faz a furosemida, tá? E aí você repete 2 vezes por dia isso, você deixa 3, 4 dias até esse paciente descongestionar. E na verdade, o que acontece é que quando a gente vê o paciente, quando ele começa a fazer um balanço hídrico negativo, ele começa a urinar. É meio que estava resistente, fechou um balanço hídrico negativão de um dia para o outro, ele volta a urinar. Às vezes faz isso até com diálise, né? O cara tá refratário, tá dando um monte de diurético, não tá urinando, aí você dialisa uma vez o doente, tira, sei lá, 2, 3 litros, no dia seguinte o cara volta a urinar e não precisa mais de diálise, porque o que ele precisava era descongestionar o sistema venoso renal. Muito bom. Ah, a Flávia de Campos Inocêncio, ela voltou para a questão de monitorização e pediu o papel da biorrectância. Tem, não tem? Se sim, como usar? Olha, eu tenho muita dúvida, tá? Em relação a isso, porque os estudos eles são, não, são um pouco conflitantes seus resultados, tá? Não tem resultados muito robustos a respeito do tema. Eu acho que o que mais a gente tem de estudo para bioreactância não é exatamente na monitorização hemodinâmica, e sim na fluidoresponsividade. E foi bastante testado não, mas foi mais testado em pacientes pós-operatório de cirurgia cardíaca e doentes em sepse no cenário de urgência e emergência, né, no pronto-socorro. E para esses pacientes, parece que ajudou para entender fluido-responsividade. O número específico do débito cardíaco em si, os estudos são bem conflitantes em relação à sua acurácia. Então, eu não usaria como ferramenta de monitorização hemodinâmica, mas num cenário de fluido-responsividade, se acha que tem um componente mais de C perfil L, você tem isso disponível, ele pode ser utilizado, tá? Usando, obviamente, ele junto com um passive leg raising para ver se esse doente responde ou não ao fluido. Bom, e a gente ainda tem uma pergunta da Tereza, falando basicamente, sempre suspende DAPA em paciente com IC descompensada na UTI? Não choque? Olha, essa é uma pergunta difícil, tá? Porque também a gente não tem muita segurança de saber o momento da suspensão e o momento da reintrodução da DAPA. Eu, na prática, no doente crítico, eu acabo tirando a DAPA. Porque o que a gente vê? A DAPA, ela tem um efeito que é protetivo na disfunção cardíaca e, inclusive, no paciente doente renal crônico, tá? Mas ela tem como um efeito colateral importante a cetoacidose euglicêmica. E a cetoacidose euglicêmica, ela acontece em cenários em que o paciente passa por uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, um estresse qualquer. Então, um doente em pós-operatório é o clássico da gente ver, né? Cetoacidose euglicêmica pós-operatória, num cara que estava usando DAPA, ou um quadro infeccioso, então o paciente usava DAPA, fez uma sepse e aí acaba fazendo cetoacidose euglicêmica. E aí, se o cara está muito descompensado, precisando de VNI, precisando de drogas na veia, eu acabo suspendendo a DAPA, entendendo que o benefício dela é estudado a longo prazo, a gente não tem uma evidência clara de benefício a curto prazo. Então, como ele tem riscos e eu não sei qual que é o benefício, eu acabo suspendendo. Agora, se aquela IC descompensada bem meia boca, que é aquele doente que você só vai dar vasodilatador oral, fazer uma VNI, se quiser manter a DAPA, eu acho que dá.
Beleza, suspendeu. E agora para voltar? Qual seria o. Voltar no momento pré-alta UTI, ou talvez no cenário já da internação do andar, né? Assim, é importante que esse doente vá embora com DAPA, se for possível, porque até você pegar esse doente de volta no seu ambulatório, né, no ambulatório do cardiologista, às vezes o cara foge. Então é melhor dar tudo que você puder dar antes da alta hospitalar, é bom você conseguir. Mas se vai ser dentro da UTI ou se vai ser no ambiente de enfermaria, eu acho que não faz muita diferença. Isso também serve pro Entresto, tá? Nossa, Entresto em especial. Tem um estudo, eu não coloquei aqui, mas Entresto é uma febre, né? Eu acho que depois que saiu todos os estudos especiais do Entresto, a gente começou a ver muito mais no nosso dia a dia pacientes com IC grave usando Entresto. E ele tem um efeito colateral importantíssimo, que é a hipotensão. Então, ele é uma medicação maravilhosa para um paciente que já está bem do ponto de vista hemodinâmico e que você está tentando otimizá-lo para uma pré-alta. Agora, introdução de Entresto na UTI, eu reservo para o paciente que, assim, já saiu de tudo endovenoso, entendeu? E que tem uma pressão que tolere. O que a gente tem de estudo de Entresto em cenário de doente crítico é que ele causa muito mais hipotensão. Então, tem que ser um paciente que já está num contexto importante, assim, de melhora, né? E para doente ser avançada, o Entresto não é uma droga, entendeu? Assim, ser avançada no sentido do cara dependente de inotrópico. Ah, porque às vezes eu vejo isso também, né? Tem alguns cardiologistas que falam assim, esse doente aqui que tá pendurado na dobuta, vamos dar um Entresto para tirar a dobuta. Olha, não tem nenhum estudo que corrobore isso aí, sabe? Eu fico muito preocupada normalmente. Porque é uma droga que tem uma meia-vida longa, dá umas hipotensão grave, aí é difícil de contornar, né? Bom que você já adiantou a pergunta que eu ia fazer agora, então. E é interessante como esse mesmo problema ele percorre em todo canto, né? Brasil inteiro. Ô, Olivia, sem palavras para falar. Hum, A aula foi maravilhosa, como sempre, mas acho que a discussão ela foi muito bacana, né? E que conseguiu contemplar desde a fisiologia, a aplicação e em todos os cenários, que eu acho que é o mais interessante quando a gente está falando algo aqui em cenário Brasil, né? Desde que eu tenho tudo até que eu tenho pouco recurso e vendo que dá para Sim, fazer muito com pouco recurso, inclusive, né? dá. Isso eu acho muito Dá. bacana. O meu dia a dia, Paulo, é ver gente pedindo coisa avançada e não tá fazendo arroz com feijão, sabe? Então, como eu trabalho também com ECMO, com dispositivo, às vezes eu peço, as pessoas pedem uma avaliação para pôr em ECMO um paciente, aí eu olho, tipo, o paciente não tá com cateter central, tá numa PIC, entendeu? Aí o doente que, sabe, podia estar num bala intraórtico, ter passado um Sondan, ter ultrafiltrado o doente, que não tá resistente a diurético, deram uma ampola de furosemida, sabe? Então, no dia a dia, a gente vê as pessoas não fazendo direito básico e querendo já ir para as coisas mais avançadas. Se a gente fizer o bem feito, arroz com feijão, a gente já salva muita vida, né? Então, eu acho que a aula é exatamente para isso, assim, para a gente conseguir discutir as coisas que todo mundo tem disponível e que dá para otimizar e a terapêutica fazendo melhor para o paciente. Com certeza. Então, mais uma vez, meus parabéns, muito obrigado. E graças a Deus a gente deixou só esse tema para hoje, né? Porque agora a gente praticamente está cumprindo todo o horário e exaurindo, basicamente, a Lívia aí, né? Então, mais uma vez, obrigado. E se quiser deixar uma pedida aí para o pessoal, à Gente, vontade. só agradecer mesmo, sempre disponível aí para todos os residentes aí do Brasil inteiro. Se quiser entrar em contato comigo, e-mail, telefone, Instagram, eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. E estou aí à disposição sempre que precisarem. Viu? Um grande abraço a todos e boa noite. Muito bom.